Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público e na TSF. A nossa convidada de hoje é Patrícia Gonçalves, física, licenciada em Engenharia Física Tecnológica e doutorada em Física pelo Instituto Superior Técnico, onde é professora. O seu trabalho de doutoramento foi na área de Física Experimental de Partículas, usando dados do acelerador de eletrões e positrões LEP, The Large Electron Positron Collider, no CERN, o grande acelerador de partículas na Suíça. Ela é investigadora do LIP, o Laboratório de Instrumentação em Física de Partículas, fundado por José Mariano Gago em 1986. Ela participou numa experiência de detecção de antimatéria na Estação Espacial Internacional e desde 2006 lidera o grupo Space Rad, que estuda a radiação no espaço e os seus efeitos em colaboração com a Agência Espacial Europeia e outras instituições internacionais. Trabalha com dados de raios cósmicos recolhidos pelo Observatório Pierre Auger, na Argentina. Para além da ciência, a Patrícia tem uma intervenção ativa na política, é membro do Partido Livre desde 2014, foi deputada municipal em Lisboa e em junho deste ano foi eleita deputada à Assembleia da República pelo Círculo de Lisboa. Tem-se dedicado, entre outros temas, à promoção da ciência, à inovação, à luta contra as desigualdades e às questões de sustentabilidade urbana e climática. Bem-vinda, Patrícia. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo vosso convite. Antes de mais, estou aqui com muito gosto para esta conversa. Olá. Ora, vamos começar pelo início. O que é que te levou à física? Sempre soubeste que isso ia ser o teu caminho ou foste descobrindo à medida que, enfim, que avançavas na idade? Então, eu, desde a minha infância e adolescência, sempre fui muito curiosa e não havia uma disciplina que gostava em especial. Gostava de todas e tive muita dificuldade em perceber o que é que queria fazer. Letras e ciências? Tudo, sim, tudo. Gostava de tudo, gostava de escrever, gostava de matemática, gostava de ciências, gostava de biologia, gostava de física. Sempre também era um bocado assim. Sempre tive uns interesses muito abrangentes. Lá em casa conta-se uma piada, eu tenho 2 filhos, um tem 20, outro tem 18, e eu digo, ai que giro, é tudo giro. Ele diz, mãe, para ti é tudo giro. Eu acho graça, gosto de aprender, gosto de coisas novas. Mas a física é ainda mais giro, não é? A física. Física é divertida? A física foi porque era a ciência mais fundamental. Então, o que eu decidi foi, 12º, naquela altura, escolher o curso, etc. E pensar assim, bom, eu quero aprender sobre o universo, sobre as coisas, sobre o mundo. Para onde é que vou começar? Então vou começar pelo princípio. Vou começar pela física e depois mais tarde aprendo outras coisas. O problema é que fiquei presa na física. E fica lá, não é? E fica lá. Mas vês um buraco negro, entra e... Entra e gosta. Portanto, então estudaste no técnico e depois fizeste o doutoramento logo a seguir, não é? Sim, fiz o doutoramento logo tudo cá em Lisboa. Sim, eu fiz o curso no técnico, entrei em 89, 90, num ano assim muito violento para entrar na universidade, porque foi o primeiro ano da prova geral de acesso, global, PGA, geral de acesso, a PGA, não sei se vocês se lembram. Sim, lembro. As aulas começaram Nós somos em janeiro. desse tempo. Mas isso deve ter sido dos primeiros anos de Engenharia Física e Tecnológica. Eu acho que o curso já existia há alguns anos, mas não era há muitos. Não era há muitos. Primeiros anos. A Engenharia Física e Tecnológica vem da Engenharia Eletrotécnica, que foi que, a dada altura, os alunos passaram para a Engenharia Física e Tecnológica no técnico, quando foi criado. Aliás, quando estava no 12º, a minha professora disse-me, um curso novo que a Patrícia havia de gostar. Engenharia Física e Tecnológica no técnico. Não vá para a Química, porque eu gostava muito de Química. Como ao conselho, é um bom conselho. Eu fui para a Química. Então. E eu fui. E pronto, o curso na altura foi muito... Não foi fácil, não foram fáceis o curso é exigente, não é? Foi exigente e ainda hoje em dia isso também se verifica relativamente ao nível de exigência do ensino secundário. Quando se entra na universidade num curso destes, sofre-se um choque. Muito bem, agora vamos saltar aqui para o teu trabalho no LIP, que se foca atualmente no estudo da radiação espacial. O que é que se estuda exatamente no teu grupo, Space Rad, e porque é que isso importa, tanto para a ciência como para a vida cotidiana? Isso é um salto enorme, vocês... Então, eu... Não, mas podemos voltar atrás no tempo, temos aqui uma máquina, podemos voltar atrás. Uma máquina do tempo, não é? Daquelas. Antes de entrar então na radiação espacial, houve outros interesses? Ou trabalhaste no CERN, no acelerador de positrões e eletrões? Sim, a dada altura, o David há pouco estava-me a perguntar sobre se tinha feito o curso, sempre cai o doutoramento. Quando se faz um doutoramento no CERN, que é o Laboratório Europeu de Física de Partículas, que junta países europeus e tem associados outros países do mundo também,
É um ambiente muito internacional e onde se aprende imenso a trabalhar em conjunto, em equipa e com pessoas de todo o mundo. Isto foi fundamental para a minha formação. Fiz o doutoramento no técnico, mas em ambiente internacional, porque a experiência era um detector enorme no CERN, que estava a detectar as colisões, o resultado das colisões. Era o tempo dos Ws e os Zs, não é? Exato, os Ws e os Zs. E eu entrei no início do LEP2, que era quando se passava do Z para o W. Quem nos está a ouvir não sabe do que é que eu estou a falar. Sim, mas havia no sítio onde é hoje o grande cruzador de prótons, naquele mesmo túnel, havia um anel de eletrões contra anti-eletrões, positrões, que se foram aí descobertos, fez aí muita física nova, que deu prémios Nobel até, que são aquelas partículas da interação fraca, medida. Fez-se basicamente como aquilo era um colisionador elétron-positrão, o que se faz basicamente destes aceleradores é medir com precisão. Exato, é muito mais limpo do que o que está agora a funcionar com os prótons, que é muito mais... Quando queremos descobrir, fazemos colidir hadrões, prótons. Quando queremos medir, fazemos colidir elétron-positrão. Porque as colisões são muito mais limpas e conseguimos ver o resultado final com muito mais clareza no detector e perceber o que é que estamos a ver. Sim, mas então foi uma experiência fantástica. Fiz o doutoramento numa experiência do CERN, chamava-se Delphi, em LEP, e depois comecei a trabalhar na física das astropartículas, dos raios cósmicos. A tal detector de matéria escura que não deu nada, não é? Quer dizer, não encontraram matéria escura. Ainda lá está, na Estação Espacial Internacional. Ali apanhada, não. Haverá, em princípio. Mas em princípio não. A questão é o que é a matéria escura. Mas consegue-se medir as taxas de positrões que vêm do resto do universo com uma precisão enorme que pode dar resultados. Mas faz alguma ideia de que é a matéria escura? Eu? Sim. Não vamos falar nisso agora, todo o detalhe, senão sempre perdemos toda a gente. Não, há várias teorias para o que é a matéria escura. O que se sabe é que, com a observação da velocidade de rotação das galáxias, se percebe que falta a matéria que nós não estamos a ver. E o que é que nós vemos? Os astrónomos e astrofísicos olham para o céu e veem luz, veem fotões, não é? Pode haver matéria que lá esteja que não está a emitir luz e que nós vemos pelo movimento de rotação das galáxias que deve lá estar por causa da velocidade que elas têm de rotação. E então a conjetura da matéria escura tem que haver mais matéria no universo para causar este efeito que vemos. Que matéria é essa? É um mistério. Pode estar aqui à nossa volta também ou só está lá nas galáxias? Não, está em todo lado. Está em todo lado. Há várias teorias sobre o assunto, não é? Várias hipóteses, não é? Teorias, que é, podemos ter aglomerados de matéria escura, não é? Podemos ter espalhada por todo lado e... Portanto, resumindo... Então, voltando agora à questão do Space Red. Mas só para terminar a matéria escura, resumindo, não fazemos ideia. Há físicos que pensam que sabem como é que são os físicos, têm várias hipóteses e há uns que defendem a sua, uns acham que é uma coisa, outros acham que é outra. Há matéria escura fria, mas não há consenso ainda, não há consenso porque ainda não descobrimos. Pois. Então, voltando à questão do Space Red, já demos o salto atrás, agora o salto à frente. Space Red, então. Space Red, então, o que acontece? Quando se faz investigação numa área como a que eu faço, é preciso aprender muitas coisas técnicas que não têm que ver com esta parte do que é que as coisas são. A pessoa vai para a física à procura do que é que as coisas são e de responder a perguntas sobre a física fundamental e acaba a aprender a programar e a aprender sobre fenómenos muito menos novos do que aqueles que vai à procura, como a matéria escura, que não sabemos o que é que são. Mas temos que aprender o que é radiação, por exemplo, transporte de energia através do espaço, por partículas, na sua energia cinética, na sua massa, os fotões, as partículas carregadas, todas transportam radiação. E então, para isso também aprendemos a fazer simulações muito poderosas em que temos, que basicamente são programas, em que nós podemos lá dentro simular todo um grande detector, ver o que é que acontece, ver os efeitos, e então aplicar isso para o espaço foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando comecei a trabalhar com a Agência Espacial Europeia, que é usar estas ferramentas que temos nos aceleradores de partículas e nos detectores destes fenómenos que andamos à procura para experiências no espaço, para ajudar a perceber o que é que as nossas missões espaciais o que é que as nossas missões espaciais estão expostas no espaço, como é que podemos protegê-las, por exemplo, da radiação que vem do Sol, ou dos acontecimentos de partículas energéticas do Sol e dos raios cósmicos que vêm de fora da galáxia, se temos que pôr, por exemplo, mais material dentro de um componente eletrónico
e o exterior da nave, como é que as pessoas podem viajar no espaço, como é que vão reagir a estarem expostas a este tipo de radiação durante algum tempo fora da magnetosfera da Terra, por exemplo. Isto é importante para as viagens a Marte e à Lua. É uma área completamente diferente da área da física fundamental aplicada ao Mas também espaço. tem uma parte fundamental, saber qual é a origem dessas partículas, em particular aquelas de maior energia, raios gama, por exemplo. Ninguém sabe muito bem, às vezes, de onde vem. Imagina-se que haja colisões de estrelas de neutrões, coisas desse género. Sim. As partículas de muito alta energia, agora podemos falar do Observatório Pierre Auger, que não é na Terra, que não é no espaço, é na Terra. Eu trabalhei no Observatório Pierre Auger. O que é que apanha esse observatório? O Observatório Pierre Auger tem tem 1000 e tal tanques de água à superfície da Terra, espaçados de 1 quilómetro e tal. Tem água lá dentro e detectam partículas carregadas que vêm na atmosfera por efeito de Cherenkov, que é um efeito muito interessante. E depois também é complementado por telescópios que observam a atmosfera. Também é um efeito secundário dos choques que acontecem na alta atmosfera. Temos as partículas que vêm, um próton, um núcleo que vem de batem fora, lá em cima da atmosfera, interage na atmosfera, é como se partem bocadinhos, não é? Interage, causa uma cascata atmosférica gigante e nós detectamos as partículas com carga elétrica que atravessam a água nos tanques que temos dispostos à superfície na tampa argentina. E saber o que é que bateu lá em cima na alta atmosfera. Tentamos saber o que é que interagiu primeiro e quantas partículas dessas passam por unidade de tempo, por unidade de área, etc., para medir o fluxo dessas partículas no sistema solar, das de muito alta energia. O que é que queremos saber com isso? Estas partículas de muito alta energia que se medem no Observatório Pierre Auger são as partículas de mais alta energia carregadas que nós alguma vez vimos na Terra. Estamos a falar de prótons? Prótons e núcleos, com 10 elevado a 20, 21 eletronvolt. Cada um deles na energia cinética. Que é uma energia louca. É uma energia louca. Por outras palavras, o maior acelerador do mundo, se calhar, são essas estrelas que explodem e que lançam essas partículas a alta velocidade. O LHC não consegue chegar a essas energias. E nós, com estes detectores, conseguimos ver partículas destas a chegar, só que são muito raras. Exato, apanham quando calha, não é? É uma, por exemplo, 10 a 20, ou seja, 10 elevado a 20 eletronvolt é uma por quilómetro quadrado por século. Então temos que fazer um detector. Com muita sorte, exato, com muita sorte apanham qualquer coisa. Sim, e vemos, apanhamos. E tem tido sorte. Não é sorte, elas chegam lá, demora é tempo. Mas há alturas em que há mais, não é? Estes raios cósmicos galácticos, uns são galácticos e outros são extragalácticos. Isso é que é muito interessante. Os extragalácticos podem vir, por exemplo, de núcleos galácticos ativos, de fora da nossa galáxia. É interessante perceber se... Conseguem remontar a origem mesmo? O problema das partículas carregadas, que são estes prótons e núcleos, é que sofrem desvios nos campos magnéticos. Campos magnéticos fora da galáxia, dentro da galáxia. Podemos não saber exatamente onde vêm, não é? Quanto mais energéticos forem, melhor sabemos de onde eles vêm. Pois, porque são menos desviados, não é? Porque são menos desviados, mas quase todos são bastante desviados. Os fotões que falava há bocado, a radiação gama, esses não são desviados, porque esses não sofrem desvios nos campos magnéticos. Estás agora à frente do LIP e queríamos também saber mais sobre o LIP. Qual é o tamanho do LIP hoje? Quantas pessoas lá trabalham? Que meios que tem são ou não suficientes para, digamos, os projetos que estão a empreender. De facto, é um lugar, deixa-me tirar o chapéu, porque é um lugar de sucessora do José Mariano Gago, que é o grande obreiro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e, portanto, nós gostaríamos de saber, do ponto de vista do LIP, como é que vai a ciência em Portugal. Então, o LIP é o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, e a sua fundação vai fazer 40 anos no próximo ano. Este ano faz 40 anos da negociação de todo o processo de adesão de Portugal ao CERN. Foi fundamental para se trabalhar nesta área e foi um processo precursor da participação de Portugal em organizações científicas internacionais e foi fundamental. Foi o primeiro acordo que foi. Sim. Foi negociado pelo José Mariano Gago e reparem, foi há 40 anos, parece que foi há pouco tempo. Por um lado. Há fotos disso, a bandeira portuguesa. Eu tenho uma foto dessas no gabinete, é uma foto que é muito engraçada, porque a comunidade não era muito grande. Foi em janeiro, estava a nevar. Nevar. O Zé Mariano com a filha ao colo. Sim, eu lembro. E então, a comunidade era muito pequena. O LIP foi criado para juntar a comunidade portuguesa em Portugal, porque eles estavam em França, estavam a fazer doutoramentos fora, estavam no CERN, para juntar toda a gente. E foi criado como? Fora da universidade, como uma instituição que juntava professores associados a universidades diferentes, sem ter
necessariamente só ligação a uma universidade. Havia a ligação a Coimbra, com o professor Policarpo, Sim. que desenvolvia, era perito detector Foi de meu professor, o seu professor, eu lembro. certo? E era muito importante. Em Coimbra desenvolviam-se detectores e também se fazia física, e aqui tínhamos em Lisboa, o Zé Mariano voltou, o Mário Pimenta voltaram muitos outros depois, nessa altura, e fizeram o LIP. Hoje o LIP tem 200 pessoas. Em vários polos, não é? O LIP tem polo em Lisboa, Coimbra e Minho já. E Minho. Sim, na Universidade do Minho, em Braga. E o LIP no total envolve mais de 200 pessoas, entre investigadores integrados do LIP, uns são professores universitários, outros fazem parte dos quadros do LIP, outros têm contratos de compromisso com a ciência, funcionários, estudantes de doutoramento, somos cerca de 200. Investigadores integrados são 90 e tal, 100. É o maior tamanho que já tiveram, tem vindo sempre a crescer, não é? Temos vindo a crescer, é o maior tamanho que já tivemos, e somos um laboratório associado também. O laboratório associado são 40 laboratórios a nível nacional que têm esse Isso título. dá direito a ter um bolo de financiamento maior, mas a questão é que talvez não seja suficiente. Eu nunca vi ninguém satisfeito com os meios que têm. Não, mesmo os laboratórios associados. Nós fazemos uma gestão muito cuidadosa e temos, e claro que não estamos satisfeitos com os financiamentos que temos, nunca ninguém está, mas o nosso maior problema é a estabilidade, é saber quando é que vamos ter os concursos para financiamentos e quando é que vamos poder concorrer e quanto tempo é que vai demorar. Não é apenas a questão da escassez de dinheiro, é também a previsibilidade, a organização, a fiabilidade. Sim, mas sim, é mais difícil porque nós temos que planear. Se eu sei que estou a acabar, por exemplo, agora houve a avaliação das unidades de investigação, ano passado, não é? E demorou, só este ano agora é que soubemos, foi o ano passado, acabou em novembro para nós. Soubemos em março, ao abrir a avaliação, e ainda não temos os contratos de programa assinados e estamos em julho. Claro que confiamos que vamos ter os contratos assinados, fomos avaliados com a nota máxima de todo na física, tivemos 5 em 5, tivemos excelente, e agora estamos à espera de assinar os contratos de programa. Portanto, há sempre um desfazamento entre a altura, entre as nossas necessidades e depois quando é que nós conseguimos que os financiamentos venham. Há quem diga que, enfim, no tempo de Zé Mariano Gago, eu lembro-me bem desse tempo, era preciso montar um sistema rápido para absorver grandes meios que até vinham da Europa ao lado das universidades. Foi o caso do LIP, é um exemplo. Criaram-se instituições privadas sem fins lucrativos. Mas então as próprias universidades também cresceram e a Universidade de Lisboa é um bom exemplo, até cresceu fundindo-se com outra, a Universidade Técnica e a Universidade de Lisboa. Há quem proponha que a realização da ciência, agora passado este tempo todo, possa ser outra, quer dizer que haja mais confiança na ciência e nas universidades ao mesmo tempo, e não um sistema que em parte está nas universidades, em parte está fora, e isso nem sempre conduz à melhor coerência. Existe essa discussão. Com o Zé Mariano Gago, na altura, houve mais que uma instituição como esta, há o INESC, há o IT, sim. Que estão fora das universidades, que têm pessoas das universidades, mas que estão fora, como o LIP. Mais recentemente, felizmente, o sistema científico nacional cresceu em dimensão, em pessoas, não é? E gente a trabalhar, e peritos em áreas diferentes, e pessoas a publicar, e competitivos a nível internacional, e aí há muita dessa investigação que é feita dentro dos centros das universidades. Sim. O que não era bem assim há 40, 50 Exato, anos. cresceu, E acho que a penso que o Zé Mariano apostou fora das universidades porque as universidades eram grandes, eram pesadas, e era mais difícil fazê-las mover naquela altura. E continuam. Ou não? Apesar de tudo, está melhor. Está bastante melhor. E menos pesadas. Não é que estejam mais leves, é que as instituições de investigação também são formadas por pessoas que aprenderam, muitas delas, a fazer ciência também noutros sítios, trouxeram esse know-how para cá, aprenderam a colaborar e conseguem ter alguma agilidade em diversas áreas, fora da física, nas biologias, por exemplo. Saberás, tu também de alguma forma, David, como é que se passa, não é? Mas o sistema mudou muito. Eu acho que é possível manter investigação dentro das universidades e estas instituições fora, onde faça sentido. Porque, por exemplo, no caso do LIP, nós participamos em experiências enormes. São experiências que envolvem muita gente e que envolvem muitos meios de infraestrutura.
E o que faz sentido, num país como Portugal, que também não é um país assim tão grande, é conseguir reunir a comunidade toda em torno de esforços comuns. E isso, e as pessoas podem estar em universidades diferentes. E isso pode-se fazer com uma instituição como o LIB, que reúne a comunidade, mesmo que Sim, mas podia ser uma espécie de laboratório de Estado em vez de ser aquilo que se chamava laboratório associado, comissão privada. Podia haver laboratórios de Estado que, fora das universidades, mas que tinham a força Não, mas que... esses há cada vez menos. O número Pois de é, a laboratórios questão de é Estado essa. tem diminuído. A questão é essa. Acabaram com os laboratórios de Estado, Não quase. reduziram. Quase. Quando nós vemos esses grandes laboratórios, existem em França, existem em Alemanha, existem em Inglaterra, esses grandes laboratórios. E nós aqui tivemos um sistema, enfim, que ainda sofre... O próprio sistema é precário, de algum modo, porque... Assim, os laboratórios associados no modelo do LIB, eu compreendo o que são. Compreendo o que são e compreendo que função representam. Representam uma função de cumprir uma missão, aqui neste caso era a ligação ao CERN e outras instituições científicas nesta área ou anexas, ou afins, não é anexas, afins, e também de ter a função de contratar recursos humanos especializados nesta área, investigadores, por exemplo. Eu compreendo esse modelo. Mas tem uma particularidade. Como é uma instituição privada sem fins lucrativos, claro que tem que cumprir com as regras de contratação pública, etc. Mas tem uma agilidade grande do ponto de vista da gestão de projeto. Mas isso é uma crítica, digamos, à administração pública. Quer dizer que a administração pública não pode melhorar. Pode. Pois é isso. Pode. É isso. E as universidades melhoraram, como estávamos a dizer. Não melhoraram ainda suficientemente. Mas melhoraram muito, não é? Melhoraram alguma coisa, Também aumentaram muito o número de alunos em dimensão. Sim. E isso também é um desafio, é outro desafio. Nós hoje em dia no técnico, no meu curso, quando eu entrei, éramos 33 pessoas anualmente. Hoje em dia, na Engenharia Física Tecnológica, no técnico, estão a entrar mais de 100 alunos por ano. Sim, mas as universidades são diferentes, mas a burocracia, infelizmente, não é melhor em média nas universidades que às vezes no resto da máquina do Estado. E isso eu acho que é uma pena, porque os Estados deviam dar o exemplo de modernização, de agilidade, precisam dessa agilidade e elas próprias às vezes são, a máquina é adversária de si própria, quer dizer, não aceita um papel digital, tem de ser em papel, o papel tem de ser em papel. O que eu conheço melhor, a máquina que eu conheço melhor é do técnico. E o técnico funciona... Não tenho muitas queixas desse tipo em relação ao técnico, eles costumam funcionar relativamente bem e ser ágeis. Muito bem. Não vou... Muito bem, vamos ver que esse exemplo frutifique. Dispõem de uma autonomia de gestão e que o resto da administração pública não tem, portanto eu até diria que as universidades têm menos desculpa do que o resto da administração pública. Mas isto até nos leva um bocadinho à política. A política é um tema que te interessa. O que é que te motivou a envolver-te na política e a entrar para o LIVRE? O que é que achaste que estava em falta e que a tua voz podia acrescentar? Bem, eu entrei para o LIVRE na altura... em 2014? Depois do LIVRE ser fundado em 2014. Foi naquela altura pós-Troika. Certo. Estávamos todos um bocado perplexos com o que se tinha acabado de passar no país, não é? Eu lembro-me de ver lojas a fechar, as pessoas com problemas, com dificuldades financeiras, sem perceber o que é que ia acontecer, mas com uma crise. O ministro a dizer que os professores deviam sair da sua zona de conforto. Exato. E emigrar. Pronto. E nessa altura, eu e outras pessoas como eu, que estão hoje no LIVRE, também acharam que fazia falta um partido que desse uma luz, que desse esperança às pessoas, que dissesse, não, é possível nós estarmos juntos, lutarmos pela justiça entre todos, lutarmos por um país e por uma Europa e por um mundo mais verde, que consiga compreender o que é que está a acontecer ao nível das alterações climáticas, por exemplo, no mundo, e que ponha cá fora uma mensagem que diga, nós temos dados científicos para perceber o que é que está a passar. Com base nestes dados e com base naquilo que é melhor para a vida das pessoas do ponto de vista da justiça social, como é que nós vamos juntar isto tudo e transmitir essa mensagem e apresentar medidas que ajudem as pessoas a viver melhor. E sendo também europeístas, achando que não estamos aqui fechados no nosso retângulo, isso para mim era muito importante, por isso é que eu há pouco também quis realçar a parte da participação era uma ideia política nova que te motivou, era uma ideia política. Foi uma ideia política nova e que eu achei que naquela altura era mesmo importante lutar para que ela vingasse e existisse. É uma esquerda diferente do PS que acaba por ter alguns elementos de moderação, como por exemplo não é anti-europeísta, como referiste. Sim. Também não quer sair da NATO, como outros partidos à esquerda do PS
PS querem, ou querem criticar a NATO, e tem toda essa dimensão de sustentabilidade e ecologia. Sim. Associada, digamos, a questão da à NATO questão não era uma social. questão essencial Na altura. Hoje em dia começa a aparecer a questão, por causa do problema da defesa, hoje na Europa, que não é nada fácil, não é? E já agora pego já nisso e vamos à atualidade. 2% foi anunciado pelo Primeiro-Ministro para este ano, faltam 6 meses, em linha com os compromissos da NATO. Achas possível que isso aconteça sem prejudicar outras áreas? Qual é o papel que a ciência deve ter nesses 2% já este ano para a defesa? Isso é uma discussão muito delicada na realidade. De facto, o que eu penso que vai acontecer é que há muitas despesas, há muito tipo de despesa que pode ser reclassificada como... Mas tudo? Tem-se aumentado? Não tudo, mas há uma parte que pode ser reclassificada como... É um truque contabilístico. Eu não estou a dizer que é, estou a dizer que vou tentar perceber melhor como é que isso vai ser feito. Mas a ciência pode ir buscar alguma parte? Ou é que é? Pode. Obviamente, há muito desenvolvimento que é o tal uso dual, não é? Que, por exemplo, nós desenvolvemos um drone para vigiar a costa ou para olhar para as florestas. Mas mesmo que não seja o uso dual, como é que se pode agora conceber um investimento da defesa sem que ela é tão tecnológica, com tecnologias quânticas, por comunicações, com inteligência artificial, pode a ciência tem lá estado, pode o drone saber o que é que vai fazer. Mas não está. Quer dizer, nós vamos uma estratégia nacional de defesa com o papel da ciência bem definido. Mas isso também é um problema, eu acho que é uma discussão que tem que ser feita. Porque mas já este ano, com 2 mil milhões. É verdade. Mas nós queremos ser clientes ou parceiros que percebem como é que as coisas funcionam. Eu acho que essa discussão é uma discussão... Ainda não foi feita? Que não foi feita. E é uma discussão que tem que ser feita. E é uma discussão que também tem que ser feita com os cientistas, porque, obviamente, é verdade que existe esta possibilidade de fundos para esta área, para a defesa, e que há coisas que têm que ver com ciência que podem ser feitas também, mas também resta saber o que é que os cientistas estão dispostos a fazer nessa área. Pode haver quem não esteja. Pois, ninguém é obrigado a fazer as coisas, mas é uma área, digamos, que pode progredir muito, em particular, se houver uma mobilização, não é? Mas há aqui quase um acordo nunca escrito entre as sociedades mais livres e a ciência, que as sociedades mais livres permitem a ciência existir através da tolerância e da liberdade de opiniões, e a ciência ajuda essas sociedades através da prosperidade e também através das vantagens militares. Isto pode não ser muito politicamente correto, mas temos verificado isto ao longo através de tudo o que pode fazer melhorar na saúde das pessoas também, na forma como se alimentam, na forma como se gera o território. Há muita coisa que a ciência dá ao mundo todo, não é só o militar, é uma área, não é? Sim, mas neste momento os 2% vai ultrapassar a ciência. A ciência tem 1,7%. A ciência tem 1,7%. Exato. É uma pergunta, tem? Não, tem, eu sei. A questão é, os militares não, a área militar vai ter 2% este ano. 2% este ano, enfim, não sei se é só... A ciência não tem 1,7%. 1,7% foi a conta juntando execução pública e execução privada. Sim. A execução pública, financiamento público não deve chegar a 1%. Sim. Para a parte de ciência, não estou a falar de ensino superior. Portanto, e uma parte desse 1% é europeu, é ajuda. Pronto, e depois eu estou a falar do Orçamento de Estado. Depois a seguir há a parte que vem da Europa e também daquilo que nós vamos buscar aos programas operacionais regionais, hoje em dia, que vem da Europa, não é? Portanto, isso é uma conta que não é linear, que não é nada fácil de fazer. Ir buscar as parcelas todas e perceber de onde é que está a vir o financiamento para a ciência. Para a defesa, eu acho que é uma discussão que tem que ser feita nas instituições. E acho que não temos partido do princípio, vem aí dinheiro para a defesa, vamos todos ver o que é que podemos fazer. Não, temos que perceber o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, o que é que nós devemos estar a fazer em Portugal. O receio é que seja feito de repente e quando as coisas se fazem de repente são mal feitas. É como o PRR, que andamos a tentar executar. O PRR não falava em ciência quase no início, agora há umas coisas que falam. Porquê? Porque era preciso executar, que é uma palavra horrível. Executar. Foi por causa da reprogramação, não é? Foi a reprogramação. Mas é um bom exemplo da nossa incapacidade de organização. E o que havia para a ciência no PRR dava sempre a liderança às empresas. Primeiro era não as agendas o que veio mobilizadoras. Sim, primeiro o que veio, porque veio por outras vias, não veio pela via da ciência, veio por outras vias, não é? Pronto, veio nas agendas com outros temas
e podia haver, eventualmente, Sempre alguma... liderado por empresas. Carrega obrigatório. Sim, mas eu penso que isso é um problema que nós temos no nosso país. Eu faço ciência, não sou empresária, mas a passagem do que nós fazemos para o mundo lá fora, para as empresas, para a economia, há esforços feitos em transferência de tecnologia. O problema é como é que é a maneira mais eficaz de o fazer. Isso é um problema geral da Europa também. É um problema geral. Mas em particular de Portugal, nós estamos pior do que a maior parte da Europa. Mas nós temos um problema gigante de competitividade relativamente, por exemplo, aos Estados Unidos, não é? Que eles tinham umas universidades como atraíam muita gente, não é? E hoje em dia é um problema que estamos a ver com o Trump, com algum boicote às universidades, podemos falar nisso se quiserem. O ataque à Harvard, vamos já falar disso. É uma coisa que toda a gente... Só para terminar, aqui na Europa o que acontece é que nós também desenvolvemos muito conhecimento, mas não temos a mesma capacidade que eles têm para passar esse conhecimento para fora, em número de patentes, a passagem para a economia. Não é? Sim. Falamos então do Trump. É uma tragédia para a ciência, acho que estamos de acordo. Este ataque à Harvard, que é uma coisa descabelada. Olha, até no caso da defesa, havia acordos sobre investigação de defesa com a Harvard e ele próprio está, digamos, a não saber, a não distinguir as coisas. Ora bem, qual é que... Ele até tem, o Trump agora, um ministro, vamos chamar entre aspas, ministro da Saúde, que é negacionista das vacinas, tem ministro, entre aspas, do Ambiente ou da Energia, que é negacionista das alterações climáticas. Isto é um problema para o mundo. E o que é que os cientistas podem fazer, estão a fazer, para, enfim, para que este problema não persista? Porque se isto persiste durante muito tempo, não afeta só os Estados Unidos, não é? É um problema para o mundo. Primeiro é um problema enorme para os Estados Unidos, porque eles têm esse avanço relativamente aos outros países, para já por causa da dimensão que têm, por causa do apoio que sempre deram ao conhecimento e às universidades e à atratividade que as universidades deles tinham para pessoas, os melhores alunos de todo o mundo para irem para lá estudar, e depois da facilidade que também eles tinham em ganhar bolsas e a ter financiamento para fazer investigação teórica, fundamental, aplicada e passar isso para a economia. O problema é que o Trump, com esse boicote às universidades e a atração de alunos de fora, pode estar a criar um problema, só que eu acho que não é para já. Para já é para as pessoas, não é? Que lá vivem, que trabalham e que estudam, e para os cientistas. É mais a médio prazo. Porque, entretanto, ainda estão a recolher os benefícios dos desenvolvimentos que foram sendo feitos até agora. Claro, as coisas demoram um bocadinho. Mas a China, por exemplo, já ultrapassou os Estados Unidos em investimento em ciência. Silicon Valley é um exemplo do resultado de todo o know-how que foi sendo desenvolvido. Mas agora Silicon Valley é privado. E o modelo privado da investigação e desenvolvimento, que se destina basicamente a aplicar e a ganhar dinheiro, não é? Como as coisas do Musk, etc., não vão a médio prazo ir fazer investigação em ciência fundamental, que é cara, que normalmente é financiada pelos Estados, não é financiada pelas empresas, e que é com ela que nós vamos aprendendo mais sobre o mundo e que, se calhar, passado alguns anos, aplicamos em coisas que nunca tínhamos pensado que poderiam ver. Sim, isso tem acontecido muitas vezes. Pronto, e é isso que é fundamental. A ciência constrói-se assim. E isso, por isso é que eu digo que é a médio prazo. Neste momento é um drama. Nós na Europa podemos ter a capacidade de atrair essas pessoas se tivermos um programa europeu concertado para conseguir fazer. E não sei se está a haver, quer dizer, há esforços, às vezes na França, por exemplo, está a haver alguma pressão, mas não há, digamos, um esforço concertado, até porque... É preciso reprogramar o Horizonte Europa, que é o grande... Que não é fácil de reprogramar para adaptar às novas circunstâncias. É um programa de 7 anos. Mas agora terminamos com 2 questões. A primeira tem a ver com esse caldo em que nós vivemos, de desinformação até alimentada pela política. Portanto, nós vivemos neste momento em que há uma enorme desinformação e polarização em crescimento. Qual é que deve ser o papel dos cientistas na sociedade? O que é que falta para haver uma melhor percepção do público do valor da ciência? Nós sabemos que em Portugal as pessoas dão um grande valor à ciência e aos cientistas. Acho que saiu o ano passado, saíram estudos sobre isso, estão sempre a sair, que mostram que na Europa os cientistas e as pessoas que fazem investigação são muito bem vistos pela população, e a ciência também. As pessoas querem saber, querem aprender.
E isso é importante. Portanto, os cientistas têm algum prestígio social, ao contrário, por exemplo, dos professores que deixaram de ter, o que é um drama, porque nós devíamos ter mais gente a querer ser professores a querer serem melhores pagos, não é universitários como eu, é secundário e básico, serem melhor pagos, terem mais prestígio, porque isso é fundamental para formar melhor as crianças e os próximos cientistas, não é? Pronto. Como é que eu vejo o papel? Vejo que nós temos que nos preocupar, porque se nós estamos a receber financiamento público, nós também temos que explicar às pessoas para que é que recebemos esse financiamento e o que é que fazemos com esse financiamento. Por outro lado, devemos ter um papel ativo na definição de políticas públicas, nomeadamente através de instituições como o LIP, que têm essa função, e outras que têm essa função, serem consultados em áreas da sua especialidade. E isso devia ser muito mais agilizado e devia haver uma ligação muito mais habitual entre quem está a tomar decisões e quem está nas unidades de investigação e nas universidades. Um Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que teve como seu primeiro presidente Pedro Passos Coelho. Enfim, outros tempos. Mas é importante, é muito importante. Mas isso leva-nos então à pergunta final. Achas que em Portugal a política escuta suficientemente a ciência, que está dos dois lados? Acho que não. E como é que nos comparamos com outros países da Europa? Que bons exemplos é que podemos encontrar, por exemplo, na França, na Inglaterra? Como é que esta ligação entre política e ciência está mais desenvolvida noutros países e que modelos nós poderíamos procurar? Em Portugal eu conheço... Em Portugal, uma das coisas que nós, agora no livro, propunhamos era que houvesse um gabinete na Assembleia da República de apoio permanente que tivesse para a tomada de decisão com base em evidência científica, para as pessoas terem os dados. Já existe gabinete de apoio com dados, etc. Isso existe. Também há o INE com muitos dados. Mas há áreas em que era mesmo fundamental haver mais informação. Por exemplo, as áreas do ambiente é uma área que é fundamental. Claro. Eu, por exemplo, uma coisa que nós não falámos, eu também sou vereadora em substituição aqui em Lisboa, na Câmara Municipal de Lisboa. Está a acabar o mandato. Porque pois as câmaras também têm um problema de informação científica. Temos, por exemplo, os sensores da qualidade do ar estão desligados. O nível da qualidade do ar ali na Avenida da Liberdade é bom. Há muito dióxido de azoto. Da pior zona de Lisboa e até da Europa, não é? A Avenida da Liberdade, não é? Sim, portanto há questão, o nível do ruído, os aviões que atravessam Lisboa, o ruído na chegada ao aeroporto, as pessoas que vivem naquele trajeto. A ciência está por todo o lado. Estamos por todo o lado, não é? E temos imensos dados para tratar hoje em dia. E o esforço para olhar para esses dados e os tratar é feito por muita gente. Agora, quem é que nos ouve, não é? É importante que os decisores saibam consultar e tenham um canal fácil, permanente, para falar com as pessoas que estão a fazer estas análises. E isto nós temos muito conhecimento, mas o conhecimento nem sequer chega à área política, quer dizer, ao Governo, à Assembleia da República, até aos órgãos de soberania como aos tribunais. Há uma dificuldade de relação, não é? Pois, e eu acho que é uma área em que há muito trabalho a fazer para se perceber como é que se pode agilizar essa ligação e fazê-la melhor. Esta é uma boa ideia para concluirmos esta conversa, agilizar melhor essa ligação entre ciência e as instituições de poder, não é? De organização da sociedade. Muito obrigado, Patrícia, e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Obrigado. Obrigada. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.